Olá, oitavo ano. Hoje nós iremos falar sobre o gênero conto de terror. Mas antes de começarmos com o conto de terror, nós vamos ver alguns dos elementos da narrativa, porque o conto de terror nada mais é do que uma narrativa, e para isso nós precisamos lembrar dos elementos básicos de uma boa narrativa. Elementos da narrativa: enredo. O que é o enredo? O enredo é o conjunto de todos os fatos que acontecem na narrativa. Situação inicial. A situação inicial é o início da história. Eu tenho um estabelecimento de um conflito. Começa a surgir um problema que precisa ser resolvido e esse problema vai se desenvolvendo no desenrolar da história. Depois desse problema chega a um clímax, que é aquele momento de maior tensão. E no filme de terror, percebemos esse momento de clímax ainda maior. Aquele momento em que você fica muito tenso e com muito medo. E depois esse clímax é desfeito e aí nós teremos o desfecho da história. Muitas vezes, os contos de terror, assim como os filmes de terror e os contos de suspense, essa história, ela deixa uma brecha para ser continuada. Por isso, nós temos muitos filmes de terror que tem o filme 1, tem o filme 2, tem o filme 3, porque eles continuam, porque eles dão uma brecha para a continuação da história. Outros não, outros contos ou outros filmes, a história é fechada, a história é encerrada. Num conto de terror, também preciso delimitar meu espaço, que é o espaço onde vai acontecer essa história, essa narrativa, e eu preciso delimitar também o tempo do conto. Normalmente, eu tenho dois tipos de tempo: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico, que é aquele tempo de relógio, em que você consegue contar os dias, as horas, os meses, os anos. Eu tenho também o tempo psicológico, que é o tempo que você imagina. Normalmente, no filme, ou num conto de terror, ou num conto de suspense, o tempo mais usado é o tempo psicológico, mas nem sempre. Em um bom conto de terror, o tempo ele é meio confuso. Você não sabe se está no início, se está no meio, se aquela pessoa já morreu, se ela está apenas se lembrando de fatos. Então, é aquele tempo meio confuso na cabeça do leitor, justamente para criar esse clímax, esse clima de tensão no leitor. Mas existe também o tempo cronológico sem problemas, ou seja, no conto de terror nós podemos ter tanto o tempo psicológico quanto o tempo cronológico. E temos também a ação, que é tudo que os personagens fazem. Nós temos o tipo de narrador, que é o tipo de narrador que é usado. Eu posso ter um narrador personagem, eu posso usar um narrador observador, ou eu posso ter um narrador onisciente, que é aquele narrador que tudo sabe, que tudo vê, que entende tudo. Ele sabe até mesmo o que os personagens estão pensando. Nós temos também os tipos de personagens, que podem ser protagonistas, antagonistas e personagens secundários. E por último, nós temos o tipo de discurso, que é o tipo de discurso que eu vou usar na minha narrativa. Eu posso usar o discurso direto, em que o personagem fala diretamente. Eu posso usar o discurso indireto, em que alguém fala o que a personagem disse. E eu tenho também o discurso indireto livre, que é a mistura do discurso direto e o indireto livre.
Agora nós iremos falar um pouquinho sobre as características do conto de terror. Quais são as principais características de um conto de terror? Um conto de terror, ele tem uma narração breve, porque ele é um conto, e nós já sabemos que um conto, ele é bem curtinho, com eventos imaginários, apresenta grupo reduzido de personagens por ser curto. Já sabemos que não conseguimos colocar muitos personagens em um conto, porque ele é um texto curto. E o terror, por sua vez, ele é um sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. Tem pessoas que ficam tão nervosas que ficam desesperadas. E o terror, ele pode criar calafrios, paralisia muscular, entre outras coisas, dependendo do leitor. E dependendo do leitor, ele consegue ficar bem nervoso com o conto, assim como com o filme de terror. Agora nós vamos conhecer um conto de terror. O nome do conto é As Flores da Morte e ele é um conto bem pequenininho de terror. As Flores da Morte. Conta-se que uma moça estava muito doente e teve que ser internada em um hospital. Desenganada pelos médicos, a família não queria que ela soubesse que iria morrer. Todos os seus amigos já sabiam, menos ela. E para todo mundo que ela perguntava se ia morrer, a afirmação era negada. Depois de muito receber visitas, ela pediu durante uma oração que lhe enviassem flores. Caso fosse voltar para casa, queria rosas brancas. Caso fosse ficar mais um tempo no hospital e estivesse em estado grave, queria rosas amarelas e rosas vermelhas, caso estivesse próximo sua morte. Certa hora, bate à porta de seu quarto uma mulher e a entrega à mãe da moça um maço de rosas vermelhas, murchas e sem vida. A mulher se identifica como mãe da Berenice. Nesse meio tempo, a moça que estava dormindo acordou e a mãe avisou para ela que uma mulher havia deixado um buquê de rosas, isso sem saber do pedido que sua filha havia realizado em uma oração. Ela ficou com uma cara de espanto quando foi informada pela mãe que quem havia trazido as rosas era a mãe de Berenice. A única coisa que a moça conseguiu responder era que a mãe da Berenice estava morta há 10 anos. A moça morreu naquela mesma noite. No hospital, ninguém viu a tal moça entrando ou saindo. Então, nós temos aqui um pequeno conto de terror que vai mostrar essa situação de medo, de desespero. Uma pessoa estava ali no hospital, esperando uma notícia boa, mas já estava cansada de falarem que ela estava boa. Então ela pediu em oração que trouxessem uma luz no fim do túnel para ela. Só que a mulher que veio trazer as flores foi uma mulher que já havia morrido e trouxe o sinal de que sua morte já estava próxima. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, conto de terror, e até a próxima aula.